foi um momento de efervescência política muito grande no Brasil, né? Qual foi o olhar de vocês pra, campo, bola, Copa do Mundo, tá todo mundo vendo. Mas eu preciso também trazer um olhar jornalístico. Em 2014, eu até acho que foi um pouco menos. Eu senti essa temperatura altamente elevada em 2013, na Copa das Confederações. É verdade. Porque não vai ter Copa, aquela coisa toda. E se a gente lembrar aqueles movimentos de junho de 2013, sim. Que era inicialmente por causa da tarifa do ônibus aqui em São Paulo, e o negócio tomou conta. Virou até o negócio da Dilma depois, né? Isso. Foi um embrião de muita coisa que aconteceu no Brasil que acontece até hoje. Aquilo foi um pouco antes da Copa das Confederações. Então tinha um receio muito grande dos protestos que poderiam acontecer, jogos em Brasília. Eu até acho que um outro jogo, eu não estava, porque eu não fiz os jogos do Brasil das Confederações, eu fiquei no Recife, fiz outros jogos, mas acho que em Brasília, uma outra manifestação. Ali tinha um olhar de preocupação muito grande. E no nosso caso, eu fiz nas confederações de 13, na Copa de 14, a nossa equipe já estava dividida. Rádio Globo era uma equipe, CBN era outra equipe. Teve uma divisão. Tá. Eu entrei para fazer as duas, mas depois dividiu. E eu fiquei só na Rádio Globo. O pessoal que trabalhava na CBN, que é uma rádio de jornalismo 24 horas por dia, esse pessoal teve que ter essa equipe teve mais contato com essa efervescência. Mas, no fundo, não tem como você separar, né? Sim. Porque futebol, é esporte, beleza. Mas o aspecto social tá sempre ligado de uma forma ou de outra, né? Não tem como. Não tem como. Na Copa das Confederações, assim, o que você lembra que... Algo que chamou muito a atenção, porque realmente ali foi um sentimento de que ia dar pro ano seguinte. Né? Porra, 3-0. 3-0. Não, contra a Espanha. Jogando muito, até nos anos anteriores. Desculpa, não, só pra completar, um detalhe que a Espanha quebrou tudo no Brasil, né? Que acho que é legal falar. Os jogadores, teve festa no teve hotel, job no hotel, teve um monte de... foi em Fortaleza, eu acho que foi no hotel de Fortaleza. Escândalos. Né? E mesmo assim os caras chegaram na final. Na Copa das Confederações eu fiquei no Recife e eu fiz um jogo da Espanha, não sei se foi Espanha e Tahiti. O Tahiti, tinha uns convidados. Tomou de ideia, era um time simpático, foi Espanha e Tahiti. Eu fiz jogo da Itália, eu fiz Uruguai, mas o que eu me lembro da Copa das Confederações, e era uma lembrança muito legal, eu fiz a disputa de terceiro lugar, que foi Itália e Uruguai. E foi num sábado. Foi num sábado. No domingo era a final. Era a final, isso, no Maracanã. Então foi num sábado. Foi no domingo de manhã. E a final era à tarde. Então eu fui pra Arena Pernambuco, fiz o jogo Itália e Uruguai, acho que foi pros pênaltis, não lembro. Aí eu fui embora direto pro aeroporto, que eu tinha que pegar o voo. E o meu voo era um pouco logo depois da final da Copa das Confederações. Então eu tinha que ver a final do aeroporto. E aí eu fui pro aeroporto de Recife. Foi pra Salvador. Recife eu fiquei no começo da Copa das Confederações, eu tava em Salvador. A disputa de terceiro foi em Salvador. Eu tava no aeroporto de Salvador, e aí eu queria ver o jogo do Brasil, a final Brasil-Espanha, e tinha uma porra de uma TV só, que era dentro do Habib's, mano. Nossa! Então e tava o aeroporto imagina, inteiro, e uma TVzinha de 14, 18, sei lá, que o Habib's nunca faturou tanto igual aquele dia. Aí empoleiramos todo mundo, assistimos o jogo lá, foi uma puta festa. O gol do Fred deitado, né? O Fred deitado no chão fez o gol, o Brasil arrebentou. Davi Luiz salvando em cima da linha. Neymar engolindo a bola. E a imprensa falando, eu acho que não vai dar. Brasil, tinha gente falando, o Brasil vai tomar de pouco. Tic-tac. Não, e depois daquele jogo, o Hexa vem. Ali hoje a molecada gosta de falar o Prime, né? Ali foi o Prime do Brasil do Filipão. Foi o jogo Brasil e Espanha. Ali aquele jogo. E eu lembro que eu tava no aeroporto e eu vi essa final numa TVzinha e acabou o jogo, peguei meu voo, voltei pra casa. Empolvorado. Não, foi uma festa, virou carnaval. Virou carnaval, esqueça tudo, ainda mais em Salvador. Isso aí. E cara, como foi pra você trabalhar, não sei se você tava no jogo do 7-1, mas como jornalista a gente sente muito, né? Sim. Passar essa notícia pra torcida brasileira. Então, né? como tem uma história curiosa, um olhar curioso, né? Como eu não tava fazendo o Brasil, eu fazia os outros jogos. Brasil e Alemanha foi uma semifinal, que foi lá no Mineirão. A outra semifinal foi aqui em São Paulo, Argentina e Holanda. Sim. E não sei se a galera sabe como é que funciona, acho que não sabe, não tem como saber. Como é que funciona o dia a dia de uma cobertura de Copa. Então, se Brasil e Alemanha jogam no sábado, na sexta-feira,
no estádio tem as entrevistas oficiais dos técnicos, né? Que é o que se chama de Match Day -1. Sim. Então, assim, que dia que foi dia de semana Brasil e Alemanha? Foi numa terça-feira. Terça-feira. 8 de julho, porque 9 de julho foi meu aniversário. Era uma foi Argentina e Holanda, e eu lembro que eu fui nesse jogo, não queria ir. Porque eu tava com a ressaca. E o argentino enchendo o saco. Então, terça-feira tinha Brasil e Alemanha. E se na quarta tinha Argentina e Holanda, quer dizer que na terça-feira tinha as entrevistas dos técnicos de Argentina e de Holanda na chamada Arena Corinthians ainda. Então eu estava na Neoquímica Arena. Sim. Eu assisti a semifinal Brasil e Alemanha na Neoquímica Arena, porque as entrevistas do Van Gaal e do Sabella, técnico da Argentina, que já morreu, eram logo depois do jogo do Brasil. Então a gente assistiu ali no centro de mídia do estádio. E qual era a imprensa lá? Imprensa brasileira, porque Copa do Brasil, holandeses e argentinos. Meu irmão, o que os argentinos gritavam a cada gol da Alemanha. Cara, foi ex-jogador. O caralho! Eu vi o 7x1 puto, comecei a ficar envergonhado. Claro. Né? Envergonhado. E os caras deitando na gente ali. Deitando. Foi uma festa argentina da imprensa. E aí acabou o jogo, eu fui pra sala pro auditório do estádio, e aí a gente teve as entrevistas, e claro que, não lembro as respostas, mas boa parte das perguntas das entrevistas pro Van Gaal e pro Sabella, que não tinha nada a ver com o Brasil, era sobre o 7x1, e esse foi o meu olhar sobre esse dia tão triste. Tá louco, cara, foi complicado. Cara, e esse dia foi um dia, assim, bem difícil pra todo brasileiro, porque as entrevistas, eu lembro que jogador saiu chorando, cara. Davi, né? Davi, como é que ele falou a frase fatia? Que ele só queria dar alegria pro povo. Deve ter sido muito maluco isso. Cara, e assim, um dia depois foi meu aniversário. Imagina o clima. Foi um dos piores aniversários da minha vida. Tava todo mundo assim, ó. Depois do 7x1. Vocês já ouviram a história? O Jô foi no Resenha ESPN recentemente. Ele contou uma história muito boa desse dia. Procurem o corte, que é muito melhor do que eu contar. Mas até porque o Jô é bom pra contar a história. Ele é. O Jô era o reserva do Fred, né? Sim. Naquela Copa. E aí, beleza. O primeiro tempo acabou 5, né? 5. Aí eles foram o segundo tempo, todo mundo foi aquecer atrás do gol e tal. E aí diz que o Filipão ficava olhando, e aí tava 5, 6, diz que o Filipão ficava olhando ali pra trás do banco pra ver quem ia chamar, e o jogador todo... Eu não, me deixa na casinha. Aí o Filipão virava pra trás, todo mundo abaixava. Eu não quero entrar aqui não, pô. Se precisar de mim, despreciso. Mas nessa eu não quero entrar. Os caras contando era engraçado. Apesar da tragédia, tem o lado engraçado da história. Cara, qual que foi o jogo da sua vida, assim, como jornalista, assim, cara, hoje eu passei todas as informações que eu tinha que passar com... A melhor transmissão que eu fiz na minha vida, que eu saí com essa sensação, foi a estreia do Tite pelo Brasil. Foi dia 1º de setembro de 2016, lá em Quito. Contra o Equador, né? Lá no Estádio Olímpico de Atahualpa, Brasil e Equador. Eu comecei, como eu falei, em 2014 eu não cobri a seleção. A partir de 2015 eu comecei a cobrir a seleção na Rádio Globo. Então todo o ciclo da Rússia eu cobri. Começou com o Dunga. E em junho de 16 o Tite é anunciado, ele estreia em setembro. E paralelamente à seleção eu cobri o Corinthians. Eu cobri o Corinthians de 2012, cobri o Corinthians de 2015. Então eu tinha um contato, não só contato de amizade, não, mas eu conhecia muito o trabalho do Tite daquela comissão, além de contatos profissionais com eles. Então facilitava para mim ter um olhar sobre o que ia acontecer com a seleção brasileira. E foi uma viagem muito boa de fazer, foi uma transformação muito grande na seleção, porque a seleção vinha de um fechamento com o Dunga, que ninguém conseguia fazer nada, era muito desgostoso o ambiente. Pro Tite, que é um cara super aberto, o Tite permite muito que os jornalistas se aproximem do trabalho, troquem ideia, perguntem, aprendam, entendam o que está acontecendo. É verdade que eles chamavam os jornalistas, às vezes, no hall do hotel para trocar ideia sobre algumas coisas, ou até mesmo sobre a seleção? De chamar não, mas se você cruza com ele, ele não é de esconder as coisas, sabe? Então eu sempre senti isso, sempre gostei muito de cobrir os trabalhos do Tite, eu cobri no Corinthians na seleção, porque é um trabalho que te permite ficar próximo, entender o que ele tá fazendo, se você quiser aprender, abrir tua cabeça pra assimilar as coisas, tá ali. Então tem técnicos que fazem isso, o Diniz é um cara que faz isso também, e foi muito bom. E aquele primeiro jogo do Brasil contra o Equador, eu tava com muita informação boa, eu tinha muito olhar eu tinha entendido muito o que tinha sido a semana de trabalho, eles tinham aberto muita coisa pra gente, eu tava, assim, com tesão absurdo naquele jogo, foi uma transmissão muito foda. Lembro que quando acabou a transmissão, eu fiz a equipe tava inteira em São Paulo e só eu no Equador, né? Então, de reportagem, eu fiz a reportagem de São Paulo, quem também trabalhou como repórter no jogo do estúdio
foi a Ana Thaís. A Ana Thaís Matos tá hoje na Globo. E a Ana é muito minha amiga. Tá? Eu lembro que quando acabou a transmissão, ela mandou uma mensagem. Falou, caralho, hoje você voou, hein? E eu saí com essa mesma sensação. Então essa é uma transmissão que eu guardo muito. Eu diria que foi a minha melhor, assim. Acho que eu entreguei de minuto 1 ao minuto 90, tudo que tinha que entregar. Voltando até um pouquinho, então, para 2010, né? Dessa questão do fechamento do Dunga. Você teve alguma passagem com o Dunga? Porque alguns jornalistas tiveram, infelizmente... Mas 10 eu peguei o Dunga da sessão de 15. De 15 pra frente. 10 eu não cobri a seleção ainda. Mas ainda o Dunga ainda vinha com aquele histórico mais fechado. Sim. O que isso aí foi que você imagina até... Claro, você não estava em 2010, mas o que isso pode ter atrapalhado na questão da seleção? Porque realmente a seleção do Dunga ganhou muita coisa, né? Ganhou a Copa América, foi bem nas eliminatórias, confederações, mas infelizmente naquele jogo da Holanda, que por uma bola... Felipe Melo, né? Fazia uma boa Copa. Fazia uma excelente Copa. Fez um primeiro tempo fudido contra a Holanda. Baita passe que ele dá pro Robinho. O Brasil jogou muito o primeiro tempo ali, né? O Brasil perdeu aquele jogo em minutos. No detalhe. No descontrole do Felipe, na falha do Júlio César, na bom aproveitamento da Holanda. Eu acho que assim... O Dunga é um cara que aí as pessoas podem gostar ou não gostar, mas eu acho que a maneira que ele se comportou como técnico da seleção é um pouco bagagem do que ele carregou como jogador. Do que ele sofreu, inclusive. O Dunga foi um grande jogador. E demorou muito tempo para ser valorizado. Subestimado, né? E foi um cara, numa época em que não tinha cancelamento, não tinha rede social, mas ele foi escolhido como um vilão nacional ali, né? Então aquilo... somado ao tipo de pessoa que ele é, a personalidade de cada um, o gênio de cada um, aquilo moldou um cara amargo com muitas situações. E ele assumiu a seleção depois da Copa. A gente tem que sempre entender o contexto, né? Depois da Copa de 2006, onde a crítica era que era uma farra do caramba, e ele chegou com a missão de trazer um outro aspecto. E ele trouxe... E eu acho que ele acabou passando com o tempo, esse amargor dele era uma seleção de um ambiente mais pesado. Eu acompanhava como jornalista, mas de São Paulo. Olha só que belo. Então era uma seleção com um ambiente mais carregado. Uma atmosfera mais de guerra do que de vamos lá, todo mundo, né? Eu acho que isso passou. Acho que a seleção jogou com a corda esticada, com a atenção o tempo inteiro. Era um trabalho bem feito, taticamente era um bom trabalho. Mas em algum momento descalibrou, né? E o Brasil perdeu do jeito que perdeu e isso acabou sendo inevitavelmente atrelado ao humor que rondava em volta da seleção. Você como jornalista, na sua ótica, consegue encontrar um meio termo? Realmente tem que abrir um pouco mais o ambiente da seleção? Tem que ser mais fechado? O que você vê? Eu acho que tem que ser um meio termo. Mas eu acho que hoje as coisas funcionam melhor nesse sentido. O ambiente é mais profissional como um todo. Hoje, por exemplo, essas coisas... Você imagina, em 2006 era aquela farra, beleza. Você imagina esse ambiente de farra, tudo aberto. Hoje, com a quantidade de influenciador, com tudo que está em volta dos jogadores, você perde qualidade de trabalho, você perde foco. Então você tem que achar um meio termo ali. E muitas vezes blindar o jogador da própria família, porque às vezes o cara tá na Copa do Mundo. A família viaja para acompanhar a Copa. Aí, sei lá, tá algum problema. Bloqueou o cartão de crédito de alguém. Ou o filho ficou doente. Ingresso. Todo mundo fica ligando pro cara. A cabeça do cara fica na lua. Tá pensando tudo menos no... Mas ao mesmo tempo você não pode privar o cara de encontrar a família. Porque são 40 dias, é um nível de cobrança muito forte. Então você tem que ter a sensibilidade de achar esse meio termo. Acho que hoje tá mais próximo. Acho que depois de 2006, depois de 2010, os dois extremos... 2018 na Rússia teve um pouco de excesso também em relação a familiares, amigos, em hotel, assim. O celular que... Algo deu errado. Algo deu errado em 2018. Tem razão. E falaram que 22 também foi meio complicado ali. 22 não me lembro. De familiar no hotel. Então essa é uma coisa... controle, assim. Né? Esse é o desafio. Mas tem que achar um meio termo, assim, porque... Hoje é muita informação, é muita gente em volta dos jogadores, é muita informação e não pode ser tudo. Mas se você fecha demais, o cara não aguenta, porque a Copa do Mundo é muito desgastante pro jogador. É uma cobrança muito grande, é muito tempo, então tem que achar um meio termo. Sim.